Cara comunidade, nós estamos reunidos em torno do altar do Senhor, celebrando hoje São Bento, que é um grande santo da nossa igreja, que viveu mais ou menos pelo século V. São Bento, na verdade, nós sabemos as suas histórias por causa de São Gregório Magno. Foi São Gregório Magno que depois escreveu sobre a vida, sobre o testemunho de São Bento, e as informações que nós temos através de um outro santo, desse grande Papa, São Gregório, que também muito influenciado por São Bento, depois foi também fundando outros novos mosteiros na Itália. São Bento, então, como um jovem, é dito que ele procurou uma vida mais radical e se retirou. Procurou viver de uma forma muito isolada, em oração lá no monte, e mal se alimentava, e ia um amigo dele levar comida de vez em quando para São Bento, que passava essa comida através de uma corda. E São Bento ele viveu em muita penitência durante 3 anos lá, em recolhimento nesse local. No primeiro momento, a gente pode se perguntar sobre esse mistério da vida de São Bento, que levou ele, como jovem, a querer uma vida mais austera, a querer se recolher, a sair daquela agitação do mundo para poder se encontrar com o Senhor. E buscar uma vida assim, de tanta penitência, uma vida tão austera, era uma vida muito isolada. Aqui a gente vê um jovem que tinha uma grande sede de Deus. E que essa sede também nós precisamos ter dentro do nosso coração. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça de buscá-lo cada vez mais. Muito provavelmente nós não vamos fazer como São Bento, que se retirou, saiu do circuito de vida, mas nós precisaríamos, dentro do nosso dia a dia, buscar, não é, mais a Deus. E buscar também, dentro do possível, uma vida de oração mais recolhida. Nós vivemos muitas vezes numa vida tão agitada, com tanto barulho, corre para um lado, e muitas vezes nós não conseguimos nem parar para escutar a Deus. Então, assim, São Bento, ele nos dá uma indicação, uma luz da necessidade que nós, seres humanos, temos de buscar Deus no silêncio. E também no local que ele foi, um local cheio de natureza, a natureza também ajuda a gente olhar para a natureza e louvar a Deus pela sua criação e nos encontrar e respeitar mais o Senhor, ter mais respeito ao Senhor. Depois de 3 anos é dito que aquela vida de São Bento começou a chamar a atenção de outros jovens. E outros jovens foram querer viver como ele vivia. E então ele acabou saindo de uma vida de isolamento e foi obrigado, assim, pelo interesse dos outros, a começar a sair daquele recolhimento e a começar uma vida de oração, não mais isolada, mas em comunidade. E ele passa a formar regras, orientações para aqueles que desejavam ter uma vida como ele, mas que não vivesse completamente isolado. Então, São Bento é considerado o pai do monaquismo ocidental. Nós temos que os monges lá do Oriente, que já tinham se espalhado, particularmente com São Bento, São Pacômio, que deixaram as grandes heranças de espiritualidade, depois essa maneira de viver foi passando para o Ocidente, e particularmente São Bento foi esse que soube traduzir essa espiritualidade para o lado ocidental. E São Bento fundou alguns mosteiros, 12 mosteiros lá na região da Itália. Depois esses mosteiros foram se propagando, essa maneira dele viver, dele buscar o Evangelho com a oração e com o trabalho. Isso foi se propagando de uma forma muito grande pela Europa, a tal ponto que em muitos lugares da Europa, muitas cidades se formaram a partir desses mosteiros beneditinos. E esses mosteiros eles passaram a ser grande centro também de cultura. Nós tivemos a felicidade depois, com a passagem dos tempos, de chegar aqui o primeiro mosteiro beneditino em Salvador. Os monges beneditinos basicamente iniciam a sua presença aqui logo no início da presença portuguesa entre nós.
Nós temos depois os mosteiros do Rio de Janeiro, os mosteiros de São Paulo. Hoje são vários mosteiros aqui no Brasil. Inclusive temos uma trapa lá no Paraná, que é uma reforma dentro da comunidade beneditina. Mas eu queria dizer assim, alguns pequenos detalhes da influência de São Bento também sobre minha vida. Eu, particularmente, ao início da minha caminhada de vocacional, eu fui muito marcado por São Francisco. Eu venho muito assim do testemunho belo de São Francisco. E São Francisco, ele era mais um pregador do Evangelho, ele era mais um peregrino, ele era mais uma pessoa que vivia de um lado para o outro pregando o Evangelho. Ele não era muito dessa espiritualidade beneditina, que era mais de clausura, mais fechado, mais parada no local, estabelecida no local. Inclusive os monges têm os seus votos de permanência e eles são enterrados onde eles vivem lá ao longo de suas vidas, nos mosteiros onde eles se viram. Então são espiritualidades diferentes. E eu tive a felicidade de, logo no início da caminhada, eu fui morar numa comunidade chamada Nova Jerusalém, que foi fundada aqui em Fortaleza pelo Padre Caetano. O Padre Caetano era um beneditino trapista. Os trapistas, eu fui saber depois que eu fui conviver com eles, sabe nem se isso existia. Não é? Mas os trapistas, depois as pessoas podem procurar aí na internet, trapista. São uma vida que é considerada muito austera entre os beneditinos. Eles fizeram uma reforma para poder voltar às origens da comunidade beneditina. Se os trapistas conseguem viver como São Bento queria, é uma outra coisa. Mas nós, inclusive, temos assim histórias de pessoas que viveram na trapa e depois se tornaram grandes santos. Nós temos a figura do Charles de Foucault, que foi trapista e depois foi viver lá na Argélia e aconteceu de ter uma grande vida de santidade. Então o Padre Caetano, ele era trapista em Orval, na Bélgica, e ele teve uma intuição de viver a espiritualidade beneditina de uma forma nova em um lugar pobre do mundo. E com essa inspiração, ele acabou saindo da trapa lá na Bélgica, veio parar no Brasil, aqui em Fortaleza, e ele começou toda uma caminhada de formar uma comunidade nova nessa perspectiva beneditina. Mas, para mim, assim, de pessoas ligadas a São Bento, quem realmente me marcou muito não foi tanto o Padre Caetano, apesar de admirá-lo tanto. O Padre Caetano era uma pessoa simplesmente incrível, um homem de muita oração e um homem, ao mesmo tempo, de muito trabalho, tanto pastoral como um trabalho de produção teológica. Era uma espécie de semideus. O Padre Caetano é uma figura muito impressionante como ele vivia a fé dele. Mas, convivendo lá com o Padre Caetano, na comunidade que ele estava formando, eu conheci um personagem que você já conhece, que algumas vezes já celebrou para nós na Igreja Matriz, que é o Dom Antônio. Dom Antônio, que é beneditino, lá de Garanhuns. Ele tá passando tempo por aqui, não é? E quando eu convivi com o Dom Antônio ele foi morar conosco na Nova Jerusalém porque ele queria ir para um mosteiro beneditino. Como o Padre Caetano era beneditino, ele queria fazer uma experiência lá na Nova Jerusalém para poder se preparar para ir para o mosteiro. Então, eu convivi com o Antônio exatamente fazendo esse tempo de experiência antes de ir para o mosteiro dele em Garanhuns. E para mim foi uma experiência muito incrível, foi uma coisa muito incrível, porque esse meu amigo era uma figura muito, muito de Deus, muito silenciosa, era um homem de fato de uma oração, de uma vida íntegra muito grande, e o Antônio me chamou muita atenção. Mas eu não pensava assim, ser beneditino. Por causa do Antônio, eu fiquei com muitas dúvidas no meu coração se não era para ser beneditino também. Aí eu fui conhecer a comunidade dele lá em Garanhuns, passei um tempo lá para ver se era para eu ser beneditino ou não. Fiquei com aquela coisa no meu coração, assim, muito
É uma experiência muito bacana, mas fiquei com muita dúvida se era de fato a minha vocação. Não, porque São Bento é ali, aquela coisa dentro do mosteiro. E eu queria era sair para pregar o evangelho, porque eu queria falar, porque vocês percebem que eu gosto de falar, não é? Então, assim, eu não queria ficar recolhido só no silêncio. Tinha muita vontade de pregar o evangelho em lugares diferentes. Então, fiquei com essa dúvida muito grande. Depois de um longo tempo de discernimento com uma carmelita, irmã Maria da Trindade, foi que eu acabei resolvendo discernir, depois de 4 anos, que a minha vocação não era beneditina. Mas a vocação beneditina, ela tem elementos que a gente acaba absorvendo, mesmo a gente não estando lá no mosteiro, a gente acaba absorvendo. Por quê? Porque foram os beneditinos que, de uma certa forma, eles organizaram a liturgia das horas da igreja. A liturgia das horas é o pulmão da igreja, é a vida de oração da igreja. Então, a igreja tem, em cada hora, de 3 em 3 horas, orações dos salmos, para que as pessoas possam se colocar em oração. E essa divisão da liturgia das horas com os salmos, que é algo que hoje está muito, graças a Deus, difundido. Quem quiser também pode procurar na internet, no YouTube, não é? Liturgia das horas, você vai encontrar canais que ajudam a gente a rezar diariamente a liturgia das horas. Pois bem, a liturgia das horas é uma grande herança que nós temos da espiritualidade beneditina, que nos ajudou, como igreja, a sistematizar esse espírito de oração. Bom, também São Bento, dentro da sua espiritualidade, tem uma coisa que eu acho muito simples e muito bela. A espiritualidade de São Bento é ora e trabalha. A pessoa tanto deve buscar uma vida de oração, como deve buscar a vida de trabalho. Não é só a vida de oração, ou não é só a vida de trabalho, é procurar integrar essas duas coisas. Então, o padre Caetano, que contava uma historinha, que era dos padres do deserto. Os padres do deserto não são os padres beneditinos. Eram experiências monásticas no Oriente, antes de São Bento. Ele contava uma história que era um pouco assim, cômica. Diz que estava lá um mosteiro, não é? Estava lá um mosteiro e chegou um novo, vamos dizer, vocacionado, uma nova pessoa, uma nova pessoa lá, um jovem desejando ingressar no mosteiro. Então eles começaram a vida dele lá, o rapaz podia fazer a experiência. Aí lá no mosteiro, eles estavam rezando, aquela coisa bem boa, bem bacana. Quando acabou o momento de oração, os monges todos saíram para trabalhar. E aquele jovem candidato ao mosteiro disse que não ia trabalhar. Eles perguntaram, por que não? Porque vocês são muito carnais. Vocês são muito carnais. Eu vou ficar aqui em oração. Aí eles, tudo bem. Você fica em oração e nós vamos trabalhar. Aí o cara ficou lá em oração. Chegou a hora do almoço. E nada desse pessoal chamar o rapaz para almoçar. E foi passando, o rapaz começou a sentir fome. Aí o rapaz foi atrás dos outros monges, saber se eles não almoçavam. Aí disse, não, que é isso? Isso são para nós carnais, você não precisa disso, pode ficar só na sua oração. Então, esses pequenos detalhes, que às vezes são um pouco gozosos, assim, engraçados, eles falam muito sobre a espiritualidade também nos dias de hoje. Às vezes tem pessoas que pensam que basta se absorver, se ligar completamente com coisas de oração, da religião, esquecer as suas responsabilidades de trabalho, do seu dia a dia, até da sua própria família, da sua própria casa, e fica... Não é assim. Nós precisamos, então, à luz de São Bento, integrar bem essas realidades na nossa vida. Mas lá no mosteiro, mesmo em Garanhuns, teve um pequeno detalhe, uma pequena coisa que quando eu estive lá, de dentre tantas coisas que eu desejaria compartilhar com vocês, foi uma coisa que me chamou muita atenção. A gente ir lá convivendo com os monges, e eles são muito ligados com liturgia, com jarros, com negócio de planta, com flores, negócio tudo muito bacana. Mas eu convivendo lá com os monges, eles, na parte de limpeza, limpando lá os panos do chão,
aquelas coisas simples do dia a dia, de varrer, os baldes. Aí eu estava lá trabalhando com eles na limpeza lá do mosteiro, com os panos de chão mesmo. Aí um disse assim para mim, que eu achei isso muito legal. Ele disse que São Bento dizia que assim como se lava os panos do altar, se deve lavar os panos dos baldes de chão do mosteiro. É muito bacana isso, porque é o sentido assim, de fé, de respeito, porque aquele mosteiro não é a casa de Deus, aquele mosteiro não é um lugar santo. Então, assim como também é um lugar santo a gente cuidar das coisas, da liturgia, também das coisas que é dessa casa de Deus. Mas a gente transferindo isto para a nossa vida, para a nossa casa, também diz muito, a nossa casa não é a casa de Deus, a nossa casa não é presente de Deus para nós. Então a gente precisaria também ter esse zelo e a gente pensar que naquela limpeza simples do dia a dia, do pano de chão que a gente faz na nossa casa, diz respeito também ao amor que nós podemos ter por Deus. Eu acho isso uma percepção incrível. Até me lembra de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela dizia que não queria fazer da vida dela o extraordinário e o ordinário, mas ela queria fazer o ordinário da vida dela o extraordinário de Deus. Então, quando a gente também nessas pequenas coisas simples da nossa vida, às vezes que a gente pode considerar até insignificante, mas que a gente dá um tom de fé, de amor e de respeito àquilo que a gente faz, as coisas criam completamente um novo sentido e um sentido extraordinário. Então, nós hoje estamos celebrando este grande santo da igreja. Muitas coisas nós poderíamos indicar de São Bento, mas que nós possamos ficar também com essa luz dessa sua espiritualidade. Ora et labora. Que através do nosso trabalho e através da nossa oração, o reino de Deus possa se expandir em nossas vidas e pelo mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.